Produtividade do Bem. Acabei agora esse livro, eu vou trazer para vocês aqui uma resenha dele. Esse aqui foi um livro que eu li em 3 dias, ele faz parte do desafio 6 livros em 21 dias, que é um desafio onde eu vou mostrar para você que se você ler com método, você consegue ler mais rápido e você consegue absorver aquilo que você lê. E como esse é o primeiro livro, eu quero trazer aqui uma resenha geral, para quem que eu indico ele, o que eu achei, por que é um livro que você provavelmente não conhece, mas deveria conhecer, e se você quer aprender de perto as minhas estratégias para ler mais rápido, com mais qualidade, absorvendo e aplicando o conteúdo, aqui embaixo tem um link para você se cadastrar para o Super Leitura, que é o meu treinamento de 3 aulas práticas, mais um encontro de Clube do Livro. Eu vou revelar tudo para você. Inclusive, eu criei um segundo cérebro dessa leitura. Segundo cérebro é um termo da minha metodologia, onde eu separo as principais informações, principais citações, principais conceitos de um livro que eu leio. Está dentro do meu Notion. E eu vou disponibilizar no grupo dos cadastrados do WhatsApp. Quando você se cadastra aqui, você vai ser convidado para entrar no grupo do WhatsApp. E lá dentro do grupo você vai poder baixar esse segundo cérebro e ter com você. É um conteúdo que vale ouro. Gente, tem muita informação legal lá dentro. Então não queira apenas se cadastrar para o Superleitura para você ter o segundo cérebro. Se preocupe em se cadastrar para você mudar a sua vida através dos livros. Porque tudo que você precisa para mudar de vida está atrás do conhecimento. Sua carreira, seu trabalho, sua vida pessoal. Então, toca no link aqui, faça a sua inscrição e bora começar a resenha. Tá animado? Deixa um like aí. Eu quero começar dizendo por que eu comecei a ler esse livro aqui. Que, aliás, é um erro que as pessoas cometem, né? Começar a ler um livro simplesmente porque alguém indicou e achou a capa bonita, como é o caso dele, uma capa bem legal que a H1 Editora fez. Esse livro não tem tradução, tá? A H1 Editora traduziu ele e publicou, e é um livro super recente. Inclusive o Ali Abdaal, que é o autor dele, produz muito conteúdo na internet, conteúdo bem legal, por sinal. Ele traduziu a obra, né? A H1 Editora traduziu a obra dele e deu a possibilidade da gente conseguir. Mas não é um livro barato não, ele custa mais de R$100 no site da H1, então assista esse vídeo aqui para ver se vale a pena você comprar e investir esse dinheiro. Mas vamos lá, por que eu li esse livro? Eu trabalho com pessoas, meu negócio é uma tribo, uma comunidade de leitores que leem bem, que participam do Clube do Livro, que querem melhorar a sua leitura, e dentro da metodologia eu trabalho com um pilar chamado constância. Porque para você ler mais livros, você precisa ter constância. E como é um livro atual, é um livro que foi publicado faz pouco tempo, tem muitas pesquisas, muitos estudos novos, inclusive tinha uma pesquisa aqui sobre motivação intrínseca e extrínseca, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu achei muito interessante. Então eu li esse livro para trazer para a minha metodologia. Então todo livro que eu leio tem um objetivo. Então muitas vezes você abandona um livro porque você simplesmente não tem objetivo com ele. E, inclusive esse livro fala disso, muito interessante. Então assim, é um livro que eu recomendo para pessoas que querem saber como serem produtivas sem se desgastar, sem entrar em burnout. Isso é uma coisa que o autor defende muito. Ele era médico plantonista, então ele conta um pouco da rotina dele no começo do livro, e não era aquele estilo de vida que ele queria. Então ele começou a estudar sobre produtividade, e ele percebeu dentro da produtividade que tem um jeito divertido e legal de você ser produtivo. O livro parece muito com o livro Sem Esforço, do Greg McCall, que é o mesmo autor do Essencialismo. Só que ele é mais atual. Tá? Então o que o livro fala? O livro é dividido em 3 partes. Aliás, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que não vai ler um livro perceber é olhar o índice do livro. E quando você olha o índice do livro, você percebe lá, ó, parte 1, parte 2, parte 3. Então você tem que sair de cada parte dessa, aqui ó, parte 1, parte 2, parte 3. Tem que sair de cada parte dessa entendendo o que você leu, juntando os pontos. Então não tem como você ir para a parte 2 sem ter entendido a parte 1. E cada parte o autor coloca 3 subdivisões. A primeira parte ele fala que você precisa ter energia para produzir. Só que essa energia você vai tirar na maneira como você segue, na maneira como você se comporta quando vai executar uma tarefa, um projeto. E ele usa muito da gente usar nossa parte lúdica. Ele traz inclusive um estudo que fala que os ganhadores de prêmio Nobel são pessoas que elas conseguiam se divertir no processo. Elas conseguiram grandes descobertas, mas elas sabiam se divertir no processo. Isso evita o burnout e isso evita também aquela frustração, porque muitas vezes você luta contra você mesmo, e ele fala uma coisa interessante, que ele vai falar na parte 2, ó, buscar a clareza. E aí ele usa a técnica dos 5 porquês. Você tem que perguntar 5 vezes por que você está fazendo algo. E se você não gostar da última resposta, é porque provavelmente aquele algo não tem propósito contigo. Então muitas vezes você está ali atrás de tarefas que você não consegue achar um sentido, não consegue achar motivação para fazer.
E aí o que ele fala? Existem tarefas que você pode determinar se você vai fazer ou não. Só que existem outras tarefas, por exemplo, quando o seu chefe te passa uma parada para você fazer, que não tem como você dizer não. Mas a maneira como você executa, aí entra a parte 1, que é você fazer de uma forma lúdica, de uma forma divertida. A maneira como você executa, você controla. Então ele fala para você focar naquilo que você tem controle. E na parte 2 ele fala também sobre algumas estratégias para você entrar em ação. Então ele fala da intenção de implementação, que é você organizar suas atividades da seguinte forma, por exemplo, quando acontecer tal coisa, farei tal coisa. Por exemplo, ó, imagine que você quer começar a ler. Isso aqui eu vou explicar no Super Leitura, hein? Mas para você que está aqui, você vai aprender. Imagine que você quer ler todo dia. E aí você não consegue criar o comportamento de ler. O que ele pede para você fazer? O que você faz todo dia? Você toma café todo dia? Você passeia com o seu cachorro todo dia? Então combina o seguinte, logo após que eu fizer isso, eu vou ler. Como se fosse um gatilho. Então aqui é uma estratégia que ele usa para você entrar em ação. Segunda coisa legal que ele explica é você usar a técnica da bola de cristal. Sempre que você for começar um projeto, qualquer coisa, pense assim, como um diabinho mesmo. Assim, meu, o que pode dar errado? O que pode acontecer no meio do processo que eu posso desistir, que eu posso desanimar? E aí você vai, antes de fazer qualquer coisa, planejar qual vai ser seu plano B quando isso acontecer. E todo projeto tem ali o fantasminha, né? Todo projeto tem ali o fantasminha. E aí você prevê tudo isso. Então, assim, é um livro que na parte 2 adiante ele começa a ficar mais prático. Mas a minha parte predileta foi a parte 3. E eu vou falar uma coisa, gente. É um livro que ele fala de um assunto que eu já li muitos livros a respeito, mas ele falou aqui algumas coisas que eu não conhecia. Embora, assim, 70% deles sejam conceitos que eu já conheço. Isso ajudou até eu ler mais rápido. Porque se eu tô lendo um livro e eu vejo coisas ali que eu já conheço, cara, eu vou pulando. Eu bato o olho, efeito varredura, vou pro próximo parágrafo. E aí na parte 3 ele fala assim, como que você vai manter essa atividade que você propôs fazer? E aí é a parte que eu acho mais legal, porque ele fala uma coisa que é você achar sentido naquilo que você está fazendo. Então, duas coisas legais para você entender. Primeira coisa, de você sempre analisar o que ele chama aqui, ó, tem uma mandala que ele traz aqui, que eu uso muito essa mandala no faixa preta. É um conceito conhecido de coaching, né? É isso aqui, ó. Essa mandala faz você ter uma visão sistêmica da sua vida. Então aqui tem várias áreas, ó, amizades, corpo, saúde, mente, alma, missão, dinheiro, crescimento, família, romance. E ele fala para você ser produtivo nas áreas que você vê mais valor. E aí na página anterior ele pede para você fazer um exercício onde você vai escolher entre 12 valores possíveis, 3 deles. Então, por exemplo, um dos meus valores é aprendizado e aquisição de conhecimento. Se eu tenho isso como um valor, quando eu for olhar a mandala, eu vou ter que escolher aqui, ó, a parte da mente. E aí eu vou escolher tarefas, vou escolher metas que estejam como dizer, alinhados com esse tema. E aí nessa aqui você descobre, porque, por exemplo, se você tem como valor crescimento e você vem aqui e você vê que está focando em, cara, em outras áreas, sei lá, missão, corpo e uma outra coisa que não tem nada a ver com crescimento. Talvez é por isso que está dando errado, talvez é por isso que você não consegue achar valor naquilo. E ele fala assim, esse capítulo é um dos mais importantes, porque é a hora que você vai descobrir se faz sentido você tocar aquele projeto. E aí ele fala o seguinte, meu livro é mais filosofia do que prático, porque a minha ideia é mudar a mente das pessoas sobre produtividade. No mundo de hoje, onde tem várias coisas acontecendo, um monte de coisa, você precisa colocar energia naquilo que faz sentido para você. E aí tem outro exercício que ele passa aqui, que é da motivação. Ele fala que tem 4 tipos de motivação. Por muito tempo, né, as pessoas falavam que existiam, as pessoas não, os psicólogos falavam que existiam 2 tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação extrínseca é a motivação externa. Só que durante muito tempo houve o boato de que essa motivação externa ela não é tão boa como a interna. Qual que é a diferença das duas? Motivação interna é algo que já está dentro de você. Você já tem o interesse em ficar mais inteligente, você tem o interesse já de ser mais magro, de ser mais esbelto. Motivação mais forte, porque ela vem de dentro. A motivação externa é quando você faz algo pensando na avaliação ou então pensando nas outras pessoas. E aí nesse caso ele divide a motivação externa em 4. Externa, introjetada, identificada e intrínseca. E ele fala que o tipo de motivação que mais mantém as pessoas no comportamento a longo prazo é a motivação identificada, onde a pessoa pensa o seguinte, eu estou fazendo isso porque realmente valorizo o objetivo que essa tarefa está me ajudando a alcançar. Por isso que é importante você... Isso foi feito um teste, tá? Eles fizeram um teste em pessoas que foram fazer uma trilha, e as pessoas que tinham essa motivação, elas conseguiram fazer a trilha mais rapidamente e se sentindo mais feliz. Então o que ele fala aqui? Quando você alinha as duas coisas, ou seja, quando você alinha uma coisa que você gosta de fazer, você vê valor naquilo, fica mais fácil você continuar fazendo aquilo.
Então, assim, é um livro bem interessante, é um livro que se você nunca leu o livro de produtividade, se você nunca leu o livro sobre o assunto, ele vai te ajudar bastante. Se você, como eu, já tem uma certa relação com livros assim, talvez você olhe e fale assim, pô, nada de muito diferente. Então, tem uns mosquitos voando aqui. E aí, o que eu quero trazer para você? Pesquise isso, né? Vai no site da H1, lê a sinopse, vê se faz sentido. Mas assim, o que eu trago para você com o recado final é um livro que custa mais de 100 reais, então não sei se é tão importante você começar com ele. Tem outros livros que você pode começar sobre esse assunto, por exemplo, Sem Esforço, por exemplo, Essencialismo, por exemplo, A Única Coisa. Agora, se você quer só aprimorar, quer aprender algo assim para aprimorar mais o assunto, é um livro que pode ser interessante e recomendo até que você baixe o Segundo Cérebro dele, porque lá tem ainda mais informações, que eu trouxe desse livro para você aprender. Então baixe o Segundo Cérebro, está aqui no Super Leitura. Se cadastra no Super Leitura, vai no grupo do WhatsApp e baixa lá na pasta do Drive o Segundo Cérebro, fechou? Pessoal, hoje foi o terceiro dia do desafio, hein? Amanhã é o quarto dia, vou começar a ler Viola Davis, que é a biografia da Viola Davis, que é o livro do Clube do Livro, e pretendo ler ele até domingo. Para segunda-feira já começar o outro livro. E é isso aí, eu quero revelar para você todas as estratégias que eu utilizo de rapidez, de foco, absorção no Super Leitura. Toca aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. Te vejo lá.